Censo Demográfico 2021. Processo Seletivo Simplificado, PSS. Estudo dos Conhecimentos Técnicos TR-40. Para recenseador, agente censitário supervisor, ACS, e agente censitário municipal, ACM. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apresentação. Quem somos, como somos, onde vivemos? Responder a essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Por isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE realiza o censo demográfico a cada década. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil. O resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Objetivo: apresentar aos candidatos os conteúdos técnicos fundamentais das áreas de conhecimento do Censo Demográfico 2021, permitindo aos interessados participar do processo seletivo simplificado, PSS. E também apresentar, ao público amplo, o universo do censo. IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por 27 unidades estaduais, 26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal. 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Atenção! A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações, relevantes e confiáveis, são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. O Censo. Censo Demográfico 2021. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades.
Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. E também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2021, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo 2021, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu Distrito Estadual de Fernando de Noronha e em seu Distrito Federal. Um trabalho gigantesco, que envolve milhares de pessoas. A tabela a seguir mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados no censo 2010 pelo IBGE. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2021, o IBGE promove consultas e debates amplos, com a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional. A expectativa de vida da população do país. A estimativa de brasileiros que vivem fora do país. O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. O tipo de habitação em que vive a população do país. A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. O nível de instrução da população. As condições de trabalho e o rendimento da população. Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça, e a caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2021, foi realizado um ensaio o Censo Experimental 2019. A coleta do Censo Experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Atenção!
A coleta do Censo Demográfico 2021 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2021, mas a data de referência do Censo Demográfico 2021 é a meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Isto significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. O recenseador. Quem é? O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Importante: o recenseador é a peça-chave do censo. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. 3.1 O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área, nos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor, ACS. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. 3.2 Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Por isso, é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Esta área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento, realizando todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico, chamado de posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. 3.3 Posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. 3.4 Instrumentos de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis: o mapa do setor censitário, em papel, e o dispositivo móvel de coleta, DMC.
O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Além desses dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista, digital, que serão usados como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir maior qualidade na coleta. Vejamos quais são os instrumentos de trabalho. A. Mapa do setor censitário, em papel. O mapa do setor censitário, em papel, é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso, consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área, como a adição da área circundante. B. Dispositivo móvel de coleta DMC. É o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC, podem-se acessar o mapa do setor censitário, digital, o lista de endereços, o questionários básico, amostra, o manual do recenseador e de entrevista. 3.5 Recursos do DMC. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem, obtida por satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam. E destaca com uma cor adequada os limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Lista de endereços. É composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores. Por isso, é também chamada de lista prévia. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega em seu DMC. Para atualizar a lista de endereços prévia, o recenseador deverá seguir estas orientações. A. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo, após verificação. B. Incluir os novos endereços que forem encontrados. C. Excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Questionário básico. É o questionário com menor número de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Questionário da amostra. É o questionário com maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio e de seus moradores, na data de referência e de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população,
selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Atenção! Apenas um modelo de questionário, básico ou amostra, será aplicado em cada domicílio. 3.6 Evitando a perda de informações. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança, backups, regularmente, transmitir as informações sempre que possível, evitar quedas e contato com água e umidade, e adotar cuidados básicos ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados e do próprio equipamento. 3.7 Cálculo da remuneração do recenseador. A remuneração mensal do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individualizada. Os valores respectivos são acumulados por mês para cálculo dos descontos INSS e IRPF, e para cálculo do recebimento de salário família, caso o recenseador se enquadre nos requisitos desse benefício. 4.7.1 Remuneração bruta e remuneração líquida. É preciso saber diferenciar remuneração bruta do trabalhador e remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração bruta para a remuneração líquida são: INSS, alíquota de 8%, 9% ou 11%, conforme tabela do INSS vigente em cada mês. IRPF, para aqueles cuja base de cálculo sofra retenção do imposto, conforme tabela do IRPF vigente em cada mês. Pensão alimentícia, quando houver, e valores de produção recebidos indevidamente. É o ganho total do recenseador, produção mais salário família, quando houver. É o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. 4.7.2 Remuneração por rescisão. Quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão, que corresponde à soma dos valores de 13º salário e de férias indenizadas. Devido ao fato de o recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal, calculada da seguinte forma: remuneração soma das remunerações média mensal número dias do contrato. Remuneração bruta. Remuneração líquida. Importante. Remuneração bruta. INSS. IRPF menos pensão alimentícia igual remuneração líquida vezes 30. A partir dessa remuneração média mensal, são calculados os seguintes valores: 13º salário, gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho, observada a regra de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Férias indenizadas. Indenização relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 evos, por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias, acrescido do adicional de 1/3,
1/3, da remuneração das férias. 3.8 Conduta do recenseador. Milhares de recenseadores do IBGE, em todo o Brasil, vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico 2021. Nesse processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneiras distintas. Ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação. Foto do recenseador. QR Code para confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE. Dados do recenseador. 3.9 Conduta do recenseador. A imagem do IBGE. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disto. Como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. Boné, crachá, colete. Importante. Informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone. Pela internet, o canal é o site http://respondendo.ibge.gov.br e por telefone, o número 0800 721 8181. Ambos constam do crachá do agente. Deve-se fornecer o nome, matrícula e barra ou CPF do recenseador, para realizar a confirmação. 3.10 Conduta do recenseador. Abordagem ao informante. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida. Garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso, é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso, é importante ter cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma das perguntas integralmente e pausadamente, na ordem em que aparecem, e registrar as respostas diretamente no DMC, sem fazer comentários a respeito para a pessoa. Se cada recenseador formular as perguntas com suas palavras, o censo corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente por cada um. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Muito obrigado. Boa noite. Por favor. Com licença. Boa tarde. É essencial evitar temas delicados, como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Importante. O recenseador deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do Censo Demográfico 2021. 3.11 Conduta do recenseador. Identificação. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta,
e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal, ACM, e o agente censitário supervisor, ACS, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança. Isto é, precisam estar cientes do que exatamente fazem, transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação. Importante: a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, em que o informante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante e identifique-se, demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja. Lembre-se, você está representando o IBGE. 3.12 Conduta do recenseador. Sigilo estatístico. A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo Censo Demográfico 2021, e por quaisquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o Censo 2021. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Importante: o IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possam identificar o informante como nomes, telefones, etc. A Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968 assegura o sigilo dessas informações. Atenção! A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e recenseadores do IBGE está sujeita à punição de acordo com as normas e a legislação vigente. 3.13 Conduta do recenseador. Informantes resistentes. Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos dois argumentos importantes em seguida. Os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade. E também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total, por soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios, e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado.
Importante. Se, mesmo assim, a recusa persistir, o recenseador deve comunicá-la ao supervisor para receber novas orientações. 3.14 Conduta do recenseador. Procedimentos em campo. Antes de sair para a coleta, prepare com antecedência os itens de que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados, como o DMC, dispositivo móvel de coleta, e o mapa em papel com a descrição do setor. Certifique-se de que o DMC está com bateria carregada para que você consiga fazer uso do equipamento durante todo o seu percurso de trabalho. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário, verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho, e não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Em locais de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, povos ciganos, pescadores artesanais, etc., além dos cuidados rotineiros de abordagem, previstos para o trabalho do IBGE e para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em momento oportuno, antes de entrar nessas áreas especiais. Estrutura organizacional. O Censo Demográfico 2021 constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2021 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE. Coordenadores do Censo Local, unidades estaduais IBGE. Coordenadores de área local, agências do IBGE. Servidores efetivos do IBGE. Coordenadores censitários de subárea, CCS, local, postos de coleta, municípios sedes da subárea. Agentes censitários municipais, ACM, local, postos de coleta, municípios. Agentes censitários supervisors, ACS, local, postos de coleta, municípios. Recenseadores local de trabalho, setor censitário local de lotação, postos de coleta, municípios. Servidores contratados. A fim de que os coordenadores possam exercer os seus papéis no Censo Demográfico 2021, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Quem é? Agente censitário supervisor. O agente censitário supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando, assim, a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2021 se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do setor onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitante ao reconhecimento do setor,
coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador. O ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, DMC, mapa do setor ou descritivo. O ACS exercerá, ainda, as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recenseadores, etc. Estará subordinado ao Agente Censitário Municipal, ACM. A função de supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. 5. Função do agente censitário. Supervisor ACS. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como a omissão de pessoas e domicílios. O ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que os ACS cumpram com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores, e o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Quem é? Agente censitário municipal. O Agente Censitário Municipal, ACM, desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisors, ACS, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta, e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisors e recenseadores durante as operações do Censo 2021. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle SIG. 6.1 Função do Agente Censitário Municipal ACM. Durante todo o trabalho do Censo 2021, o ACM estará à frente de dois grupos de ação: gerencial administração da equipe, supervisors e recenseadores, e dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Técnico acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM responde técnica e administrativamente ao Coordenador Censitário de Subárea, CCS, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logradouro e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE, para colher resultados adequados. 7.1 Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão político-administrativa brasileira.
A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido, em seu aspecto político-administrativo, nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distritos, subdistritos. Essas entidades, todas, são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que se pensa, o termo unidades federativas não se refere apenas aos estados do Brasil. Municípios, por exemplo, também são unidades federativas. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logradouro e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE, para colher resultados adequados. 7.1 Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão político-administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário. Glossário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido, em seu aspecto político-administrativo, nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distritos, subdistritos. Essas entidades, todas, são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que se pensa, o termo unidades federativas não se refere apenas aos estados do Brasil. Municípios, por exemplo, também são unidades federativas. A figura a seguir apresenta um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas no país em dezembro de 2019. 7.2 Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural, e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário, com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior.